Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que está nos acompanhando pela Rádio Gospel Capital. É um prazer estar aqui nessa noite, nessa tarde, né? Poder trazer a palavra do Senhor. O texto que eu vou trazer aqui para os irmãos é uma história muito conhecida na Igreja do Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, conta uma história de uma libertação mais poderosa que eu vejo nos Evangelhos sobre toda a história de Jesus, que é a cura do homem endemoniado, o gadareno. Eu quero ler apenas o versículo, a partir do versículo 18, que é onde eu vou tratar. Eu não vou tratar de toda a história desse rapaz, desse homem que foi liberto por Jesus, mas a obra após a libertação que Jesus fez. O versículo de número 18 diz assim: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo aquilo que Jesus fizera, e todos se admiravam. Assim como eu falei no começo aqui na minha fala, essa história é muito conhecida, essa libertação que Jesus fez na vida desse homem. E nós que, às vezes, pessoas falam: eu nasci no berço cristão. Mas aquele que nasce no berço cristão ainda não é cristão. Ele vai chegar um momento que ele vai precisar conhecer a Cristo, e se entregar verdadeiramente a Cristo. Nós temos aqui o nosso pastor Elias, né? O pastor Luciano está aqui comigo. O pastor Elias fala que ele nasceu no cristianismo, nasceu num berço cristão, mas ele veio ter um encontro com Jesus verdadeiramente muitos e muitos anos depois. Então, se você que nasceu no berço cristão ainda não teve um encontro com Jesus, se prepare que você vai ter um encontro com Jesus, que todos nós precisamos ter esse encontro. Esse encontro, ele é marcado em nossas vidas. Deus, ele preparou o sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo, e a Bíblia nos traz isso para a nossa vida. E esse rapaz, esse homem, a Bíblia conta a história dele, que ele era um homem que tinha uma legião de demônios. E a legião é contado mais de 6.200 pessoas, era chamada, a história usa o contexto do Império Romano, a legião, tipo uma legião de soldados. Imagina a vida desse homem, que o texto mostra que ele era um homem que andava preso nos cemitérios, nos sepulcros, e as pessoas prendiam ele com grilhões. O versículo número 4 diz que muitas vezes preso com grilhões e cadeias, ele quebrava esses grilhões, ele quebrava essas cadeias, e ninguém podia segurá-lo, subjugá-lo, de tanta pressão demoníaca que esse homem vivia. Então nós vemos nesse texto aqui uma história de como Jesus vem com a sua graça, com a sua misericórdia em nosso favor, porque nós não merecemos isso, mas ele decidiu nos libertar dessas prisões espirituais, desses espíritos malignos. Então, Jesus veio sobre aquele homem, ele foi até essa cidade chamada Gadara, porque ele tinha um encontro com um homem que a vida dele, às vezes a gente se atenta só nessa parte da libertação, mas a vida dele foi um cenário maravilhoso para a pregação do evangelho. Nesses textos que eu li, no final, nós vemos que Jesus usou ele como um missionário do evangelho, logo após a sua libertação. Jesus chega até ele, ele corre ali possesso desses espíritos imundos e se prostra diante de Jesus, e até os espíritos imundos reconhecem Jesus e fala: o que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que, por Deus, que não me atormentes. Mas Jesus foi ali para causar um efeito extraordinário naquela cidade, na vida desse homem. Uma libertação que eu creio que esse homem clamava a Deus por isso. Porque qual é o ser humano que quer estar dentre os sepulcros? Qual é o ser humano que quer estar entre o fedor de cadáveres, vamos supor assim? Né? Quem é aquele homem que vai querer estar dentre pessoas que já morreram ali, onde tem restos mortais? Eu creio que ninguém, irmãos. E esse homem vivia uma prisão espiritual muito carregada, que hoje em dia a gente vê os efeitos de uma droga que o pessoal inventou aí, né, pastor? A tal de K9, onde as pessoas ficam se batendo no chão, travado. A gente consegue imaginar um pouco do que esse gadareno passava nos dias de hoje, olhando para essas pessoas que são drogadas, pessoas que são presas por vícios.
Então, eu quero dizer com essa palavra, esse mesmo Jesus que libertou esse gadareno aqui, é o mesmo Jesus que pode libertar qualquer pessoa. Só basta ela querer, só basta ela chegar até Jesus e querer essa libertação. A Bíblia diz, pastor, no Salmo, que é o Salmo da minha vida, o Salmo 113, versículo 7 e 8, que Deus é aquele que levanta o homem do pó e coloca para se assentar com os príncipes do seu povo. E nós vemos que a cadeira que Deus tem para nós é uma cadeira de honra. Mas esse levantar de Deus do lixo, do monturo, tem um processo, né, pastor? Tem um processo difícil a ser caminhado. A gente precisa deixar que Deus nos levante desse pó, desse monturo, nos tire desse lixo para poder assentar na cadeira de honra que Deus tem para nós. E Jesus, libertando esse homem, expulsou essa legião de demônios que estava sobre a vida dele. E esse homem foi liberto, e a pessoa quando é liberta por Jesus, ela quer estar perto de Jesus. Foi o que o gadareno mostrou para ele. Falou, querido, deixa eu ir contigo, mestre, deixa eu ser um discípulo teu que acompanha, mas Jesus, não, o que eu tenho para você é algo muito maior que nesse momento agora. Por que maior? Veja bem, no versículo 20 diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis. E há um detalhe nessa palavra Decápolis, que é a conjunção de 10 cidades. Veja bem, Decápolis não é uma cidade, não é um lugar, é 10 cidades. E se a gente for ver na geografia bíblica, é uma distância muito grande entre uma cidade e outra. As 10 cidades são essas: Damasco, Ópton, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, que é a própria cidade do Gadareno, e Podion, Pela, Galasa e Canata. Veja bem, se você que está nos acompanhando, pesquisa sobre essas cidades Decápolis, você vai ver ali uma geografia bíblica, a distância entre as cidades. E veja que Deus tirou um endemoniado, veja que Jesus tirou um endemoniado, libertou ele e fez dele um missionário do evangelho. Uma pessoa que preparou lugar para Jesus, porque logo após Jesus foi nessas cidades também pregar. E quando as pessoas viram Jesus nessas cidades, eles lembraram, a Bíblia não fala isso, pastor, mas eu creio nisso, porque o terreno foi preparado. A Bíblia diz lá em João, no Evangelho de João, que Deus mandou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E eu vejo da mesma maneira o gadareno, um homem que foi endemoniado, que foi cheio de demônios. Ele foi liberto, foi curado, foi tratado por Jesus nesse momento e foi um missionário, um grande missionário nessas 10 cidades, proclamando aquilo que o Senhor fez na vida dele. Então, se imagina que um homem que estava dentro dos sepulcros, levando essa mensagem, a mensagem de Jesus, as boas novas do Evangelho, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma a vida. Então saiba que se você está passando, você que está nos ouvindo agora através da rádio ou do Facebook, se você se vê um homem que está, uma mulher que está numa dificuldade não parecida, ou até mesmo parecida como o gadareno, mas sabe que Jesus tem poder para transformar essa tua história de maldição em bênção e te fazer um missionário do evangelho, te fazer um pregoeiro da palavra, assim como nós estamos aqui. Um dia eu fui um homem que não tinha o brilho do Espírito Santo, não tinha o brilho de Jesus na minha vida, mas Jesus veio, transformou a minha história, e assim como ele disse para esse gadareno, vai e anuncia aos teus, e ele não parou só nos dele, os deles, nesse caso que Jesus fala, sua família, os seus amigos, ele não parou só nisso, ele foi além da ordem de Jesus, levou para muitas outras pessoas esse evangelho maravilhoso que transforma vidas. Então creia que, independente da sua situação que você está vivendo, Jesus pode transformar a tua história e te fazer um grande missionário do evangelho. É esse Jesus que eu acredito, é esse Jesus que eu prego, é esse Jesus que eu quero caminhar com ele cada vez mais. Eu tenho certeza que você, através dessa simples palavra, uma palavra breve aqui, só para trazer essa motivação, essa fé no teu coração, que Jesus é aquele que nos liberta, que Jesus é aquele que nos transforma, e em toda a Bíblia sempre vai apontar para Jesus e para a sua obra maravilhosa. E então eu peço a você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Então Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, por essa oportunidade de trazer essa breve palavra, essa simples palavra, mas eu creio que o efeito dela é devastador para o inferno. A palavra de Deus, por mais que ela seja simples, na sua pregação ontem, o senhor falou 3 frases e falou, eu poderia parar aqui, porque tudo o que eu preciso falar já tinha falado, né? Assim, aquela ordem que Maria Deus, faça tudo o que ele te mandar.
Então esse é o segredo. Fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. É uma palavra que ficou marcada na minha vida. Fiquei conversando com a minha esposa quando cheguei em casa sobre a direção que a palavra nos dá para mudar a nossa história, né? Jesus deu uma palavra para ele aqui: vai e anuncia aos teus tudo aquilo que o Senhor te fez. E ele foi e obedeceu. E grande foi a maravilha na vida desse homem, né? Porque ele obedeceu uma palavra direcionada. Então que nessa manhã dessa segunda-feira, dia 15 de maio, seja uma manhã que traga transformação na tua vida, tá bom? Eu quero falar aqui, pastor, para os ouvintes, se você quiser acompanhar conteúdos da Palavra de Deus, orações, alguns estudos teológicos, tem o meu canal do YouTube, acessa lá, @Ministério Daniel Dantas. Eu tô com uma foto de camisa preta, que tem a pessoa procura Daniel Dantas, tem vários, né, pastor? Vários canais. Eu tô num púlpito da nossa igreja aqui, da nossa comunidade, e eu tô de camisa preta. E você vai ver lá, estudo teológico, palavra de Deus, se você puder me dar essa força, tá bom? Eu agradeço muito em nome de Jesus. E obrigado, pastor, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.